Oi pessoal, no vídeo de hoje eu irei lhes contar quando eu e meu amigo fomos no show de uma banda japonesa. Meu amigo Chris me chamou pra ir nesse show e como eu não tinha nada pra fazer no dia, eu resolvi ir também. O show era da banda Red Whips. Não sei se é assim que fala também, foda-se. Eu particularmente não conhecia pelo nome, mas eu já tinha escutado uma música ou outra deles, como a música de Your Name ou a música de Suzume. Bom, a gente teve que sair do final da linha de estudantes pra se encontrar com a menina Ana Luz, que foi junto com a gente. E depois ir pra Interlagos. Nós fomos sem nenhuma preocupação, obviamente. Quando a gente chegou lá, até que pegamos a fila pequena. E nós tivemos que ficar muito tempo lá esperando até os portões abrirem. Se eu não me engano, os portões iam abrir às 7. Nós devíamos ter chegado umas 6 e pouco. E os portões abriram lá pras 8. Ou seja, né, ficou tempo pra caralho lá em pé. Eu tenho essa mensagem que eu mandei, porque eu tinha pedido pro Chris ir comprar uma cerveja pra mim no mercadinho, porque ele queria mijar. Aí ele queria, né, comprar alguma coisa e pedir pra eu usar o banheiro. Então ele foi e depois me ligou falando os preços da cerveja. Estavam tão caras que eu nem peguei nada. Enfim, assim que os portões se abriram, a gente obviamente entrou na parte da pista e já tentamos nos posicionar no melhor lugar possível, na frente. Mas as pessoas que entraram primeiro já estavam obviamente indo pro palco e nós acabamos ficando meio afastados. Demorou mais alguns minutos e então a safadeza começou. O problema que a gente teve que enfrentar, que obviamente é bem comum, é que tinham algumas pessoas mais altas que nós na nossa frente. A menina que tava com a gente era mais baixa que nós dois e eu e o Chris praticamente temos a mesma altura. E mesmo assim nós dois estávamos com um pouco de problema de enxergar. Quem dirá ela? Então a gente precisou ficar se mexendo bastante até conseguir ficar de um jeito que dava pra ver as coisas. Mas enfim, o show começou, e esse foi o primeiro show que eu fui por conta própria. Como eu tinha falado antes, eu não conhecia muito bem as músicas, só as daqueles animes. Então foi uma experiência muito boa por não conhecer as músicas e não saber o que vem depois. Conheci as músicas na hora, basicamente. E teve até algumas que eu coloquei na minha playlist, depois de ouvir lá. Mas nada vai superar escutar ao vivo. Eu nunca tinha imaginado que escutar o ao vivo era tão melhor, acho que só presenciando pra saber mesmo a sensação. Por isso, se você tiver a oportunidade de ir num show de alguém que você goste, eu recomendo muito ir pela experiência. Um tempo depois teve o show da banda Baby Metal, que talvez muitos de vocês conheçam. Infelizmente eu não consegui ir na época, mas se elas voltarem eu vou tentar com certeza ir. Nesse show teve muitas músicas, aparentemente as malas que tinham algum instrumento foi barrada na alfândega, ou seja, os caras mal chegaram no Brasil e já foram taxados. Por isso eles demoraram de chegar no lugar, e por isso os portões demoraram para abrir. Então pra compensar eles tocaram por mais algum tempo lá. Das músicas que eles tocaram, teve algumas que eu particularmente gostei muito. Foi quando o vocalista fez meio que uma disputa entre os instrumentos. Isso foi muito pica, me pegou pra caralho, sério. Infelizmente eu fiquei tão na brisa do momento que nem gravei essa parte, mas eu achei esse vídeo que postaram no YouTube. Teve também uma das últimas que eles tocaram, que foi muito pica. E meu caro amigo Chris estava praticamente belando as calças pra quando a mina da música de Suzume entrasse no palco. Como vocês podem ver pelo jeito que ele gravou essa bomba desse vídeo. Mas enfim, o show foi muito pica, eles tiraram essa foto no final com todo mundo. E por incrível que pareça, dá pra ver eu e meu amigo lá no fundo. Bom, depois disso a gente saiu do lugar meio tarde. Lembrando que nós estávamos em Interlagos e precisávamos voltar pra sentido estudantes. Infelizmente a gente não conseguiu chegar a tempo e acabamos ficando na estação de Pinheiros, porque já tinha fechado o metrô. A gente até pensou em pegar um Uber, mas estava muito caro. Então nós tomamos a melhor decisão possível: ficar na rodoviária que tinha perto a madrugada toda até os trens voltarem. E como a menina que tava com a gente morava perto, ela decidiu voltar de Uber. E ficamos eu e o Chris a madrugada toda lá conversando, andando de um lado pro outro, comprando coisas na barraquinha e vendo um cara loucão tretando sozinho, cheiradão. No final a gente voltou pra estação 4 horas da manhã, que foi o horário que a mulher falou que ia voltar os trens. Mas chegando lá, falaram pra gente que ia voltar às 5. Então a gente teve que ficar esperando lá mais uma horinha, morrendo de sono com o celular praticamente descarregado. Quando a gente conseguiu pegar o trem, a gente não tinha mais força pra nada, então a gente só capotou lá no trem mesmo. E chegando na estação que a gente desceu, a gente pegou um Uber, ele ficou na casa dele, eu fiquei na minha. Então eu desmaiei por um tempo.
Com certeza esse vai ser um dos dias que eu nunca vou esquecer da minha vida, tanto pelo show quanto pelas coisas que aconteceram depois. Mas é meio que isso. Conclusão, vale muito a pena ir em shows. Se você conseguir, vá.